a lição. Alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus disse, isso está em João 16, capítulo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado, conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem da ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estados e edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Senhor, todos aqui presentes, encarnados e encarnados, que neste momento possamos unir corações e mentes para guardar os ensinamentos que são passados por nós através de nossa irmã Ângela, que veio aqui com muito amor e dedicação para nos auxiliar nessa caminhada. E que nós possamos, Senhor, dar mais valor às coisas que venham do Espírito do que às coisas que venham do homem. Prazer efêmero que acaba rápido, satisfaz por alguns momentos e depois vai embora, deixando sofrimento e frustração. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E que nós andemos pelos teus caminhos, sem desviarmos, sabendo que só tu é realmente a verdadeira felicidade. Obrigada, Senhor. Bem-vindos ao nosso CESFA, casa que alfabetizou espiritualmente as minhas filhas, né? Quando estavam na adolescência, elas fizeram evangelho aqui. Eu tenho muita gratidão por isso. E me sinto muito acolhida, é uma energia muito boa. E a vida, ela abriu um livro a casa, mas como a casa não existe, eu falar de sofrimento, não sei o quê, falando das lutas do ser humano, né? É mais ou menos isso que a gente vai falar. Esse título foi a Regina que me pediu. Eu
faria de uma outra maneira, com todo o respeito, mas só para dizer que aqui eu estou dizendo uma coisa para a pessoa que eu também não faço. Então, entendeu? Aí fica meio estranho. Vamos lá. E aí eu fui recolher algumas coisas, como essa, né? Porque se a gente vai falar de solidariedade e vai falar de solidão, que eu acho que é a grande doença do momento na sociedade brasileira, nós estamos, como dizia Machado de Assis, sozinho por entre as gentes. Então, é isso que a gente vive, né? Eu agora falando com o taxista, disse assim, quando eu atravesso a Presidente Vargas, eu fico assim, gente, que lugar é esse, né? Milhões de pessoas, milhões de pensamentos, milhões de pressa e milhões de desconhecidos e indiferentes. Né? Então, ali tem um quadro daquele na vida pessoal, né? Na vida familiar, na vida do trabalho, aquela loucurinha lá, que são as mentes de todo mundo, num ambiente mais restrito, mas é a mesma coisa. E aí, esse é um poeta sensacional, o livro dele chama-se Flores de Alvenaria. E aí eu gostei disso. O que nos faz forte é enfrentar nossas próprias fraquezas. Eu gostei. Esse aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que reconhece a arte de viver consigo próprio ignora o aborrecimento. Só que não, né? Ignora parte, porque quando ele convive é sinal de que ele está harmonioso. O problema é que às vezes a gente não está convivendo bem com a gente mesmo, né? Ele está dizendo que o ideal seria essa convivência, essa boa convivência. Isso aqui eu achei sensacional. É um pintor chamado Eduardo Roupa. Ele só pintou solidão. E era um artista famosíssimo, então ele transformou a sua dor em expressão de arte. Então é uma outra forma também de como lidar com essas coisas, como lidar com isso, né? Então está dizendo lá que Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. E uma coisa que me apavora muito, eu sou um espírito atrasado mesmo, então eu posso ficar cobrado. Eu ainda estou preocupado em desencarnar, tá bom? Vocês? Não tem essa não. Será que eu vou achar? Será? Não é não? Então às vezes a gente fica, vou achar não, porque eu sei dos meus atos. Então, portanto, a certa dúvida é essa. Muito bem. Então, essa coisa da convivência, aliás, nós viemos para o heterogêneo para isso, né? Nós estamos na convivência para poder evoluir. Porque sozinho, como é que a gente vai conviver? Não, sozinho é uma maravilha. Nossa, lá em casa, quando eu estou sozinha, ninguém me aborrece. Quando diz outro, nada me aborrece. Não é isso? Mas é muito interessante. E as figuras da obra dele, é tudo assim. A pessoa virada para a janela. Ele tem várias. Então está dizendo que ele deixou a sua marca porque foi a pessoa que melhor pintou a solidão humana. E aí, pensar no Freud, buscando essa cura pela palavra, já é justamente para fazer esse tratamento da dor da solidão. 2 tratamentos. Porque ele trabalhou isso e o outro conseguiu, o que o Freud fazia para a palavra, ele fazia com a pintura. Muito bem. Outra coisa também que eu achei bem interessante é falar das pessoas que vieram, as grandes mentes solitárias que estão passando e passaram pelo mundo, né? Einstein, Spielberg, Jobs, Van Gogh, Chopin, Bill Gates, Gandhi. Então, essas pessoas, a sua solidão, quer dizer, elas tinham seus conflitos. E o Chico Xavier não era solitário, não? Ele vivia ali em meio a todos, trabalhava para todos, mas ele era um espírito extremamente solitário. Né? Então, o que ele fez com a solidão dele? Né? Então, são fases, etapas da vida. A gente não fica assim, né? O Van Gogh, com aquele mundo na cabeça dele, obviamente que era uma explosão. Esses caras muito inteligentes, né? É uma explosão. E botar onde aquilo? Quem é que do entorno ia compreender? Einstein aprendeu a ler com 9 anos de idade, era considerado um burro doido, por isso e aquilo. A mãe não sabia mais o que fazer com ele, porque a escola não conseguiu alfabetizar ele.
Entendeu? Então, são essas dores dessas almas que todos nós temos essas dores. Então, lá, os gênios costumam conquistar e conquistam a partir de, e não por causa de. Isso é o Mauro Condé que fez isso aí, está lá no espiritismo.net, eu sou boa lá, minha filha. Então, outra coisa sobre a questão da solidão, né, é que ela está nas pessoas, em várias gerações, com diferentes condições sociais, de inteligência, e pode até ser salutar quando a gente volta para os outros que a gente já falou deles aqui como exemplo, né? Mas a gente pode fazer disso algo produtivo para a gente e para o outro, né? Como é que nesses tempos nós vamos ficar aleados, né? De forma aleatória, vivendo, e aí é tipo bezerrinho que acorda, mama, dorme, pasta e deita, né? Então as coisas se repetem todo dia, né? E é essa a grande dificuldade nossa aqui, né? Achar essas inspirações e também essa coisa do encontro com a espiritualidade, com os nossos eus. Que essa é difícil, gente. Eu fiquei 4 anos tentando aprender a meditar. 4 anos. Todo domingo ia para casa dele. Era uma reunião de meditação. Eu viajava na maionese. Passei. 300 anos depois, eu tive que entrar no duplo para fazer aquela ressonância maravilhosa. Quando eu vi aquela caixa aqui para trás, eu falei, meu Deus, eu nunca consegui ficar. Aí eu falei para o moço, me dê 2 minutos. É muito. Eu falei, não, eu quero 2. Aí comecei a fazer a respiração, que a meditação a gente não esquece, né? Comecei fazendo e fui lá para a Urca. Olha, ele bateu, senhora, já acabou. Eu estava na Urca. Então, quer dizer, ajuda a gente, porque a gente não busca os recursos. E isso só se faz em solidão, em silêncio, nessa busca, que não é fácil de fazer. Pensa que eu faço isso sempre que eu consigo? Estou chilique a beça. Fiz uma cirurgia essa semana, quase morri na cadeira. Foram 3, né? E aí, por que a senhora está mexendo os pés? Eu falei, porque eu estou viva. Eu, hein? Amor, eu falei, estou morrendo aqui dentro desse negócio. Eu quero cuspir, não, a senhora não pode, olha. Mas é isso, entendeu? Então tem horas e horas. Você tem seus ataques, né? Você não é ser humano? Francamente. E que isso, gente? Já acabou, não? Será que não passou todo? Não tem problema não, que eu dou uma olhada nele. Eu sou esperto. Aí, ó, pulou. Tá vendo? Não baixou. Gente, olha só que vergonha. Mas eu sou uma pessoa ótima. Eu tive uma intuição e passei pro meu celular. Falei, vai que esse negócio me engana. Ninguém imagina esse celular. Hã? Então, esse aqui é o camarada da solidão, aí. Esse doido aqui vai me salvar agora. Mas então, meus queridos, nós estamos aqui nessa terra justamente para a gente ser, para a gente ser solidário, mas inclusive como solidário. Porque quando fala ali que a pessoa para deixar de ser um solitário, ele precisa praticar a solidariedade, mas às vezes ele não tem condições de fazer isso. Não tem condições de fazer. Tem muita dor permeando essa pessoa, né? Mas como o negócio me enganou, né? Então dizem os espíritos pra gente que muitos de nós passamos a vida fugindo de nós mesmos. Sabe, quando você chega no trabalho, liga a TV, liga o rádio, vai ligando tudo para poder não ficar silêncio, não ouvir o silêncio. Eu tinha um amigo que morava aqui, que foi passar um tempo lá na minha cidade, que Deus me livre. Aí, cuidadinho, ele chorava e dizia assim, eu não suporto esse silêncio que fura meus ouvidos. Acostumado com a maluquice. Olha, quando eu vou para casa dos meus pais, eu fico toda hora, gente, mas eu sou uma pessoa que a gente é ansioso. Então tem que tratar desse negócio.
E eu fico pensando, mas que dia cumprido, meu Jesus? Esse dia na capa. Por quê? Porque é o movimento daquele lugar, é o movimento das pessoas naquela casa, né? A gente não está, que tem hora aqui, tem hora ali, tem hora aqui, tem hora ali, não é? É impressionante isso. Então, essa coisa da gente se encontrar é a coisa de buscar de todas as formas colocar o que a gente convive um meio de fugir da solidão. Então nós vamos para o barulho, para a confusão, quer dizer, lá é uma confusão, né? Mas tá. Mas continua sozinho. Então fugir da gente é difícil. E encontrar a gente também não é fácil. Porque uma pessoa que está solitária, está triste, está entregue, né? Quando isso é considerado uma questão emocional da pessoa, mas por escolhas e a pessoa é saudável, aí é outra parada, né? Outra questão. Mas dizem também que na vida, quando a gente se depara com a solidão, a gente se assusta. E a gente encontra, então, profunda dificuldade de sermos a própria companhia de nós mesmos. Né? Sentimos prazer e alegria de viver essa amizade única. Então, quando a gente se encontra, a gente é boa companhia para a gente. Né? É bom, né? Eu agora estou com prazo de validade. Eu estou precisando treinar isso, sabe? Eu fico um tempo, daqui a pouco a validade vai acabando. Aí eu já estou querendo mais festa. Explica melhor. Não, eu dou exemplo, tá bom. Aí os coleguinhas lá, vamos almoçar hoje, você vai com a gente? Aí, então, almoçamos, sobremesa, e o nego quer continuar fazendo, já quer fazer outra coisa. E também, assim, reunião de família, né? Você é fofoqueira. Aí fica aquele, quando começa a girar no mesmo lugar, validade vencida, aí vai dar. E aí diz assim, para alguns, há um medo terrível da solidão e que ela se revele algo como algo ruim, não é? De vivenciar. Então, como vou fazer para ficar sozinho? Isso eu não tenho medo, não. Quando os filhos saem de casa, cedo no domingo vazio, tem gente que fica lá a vida toda, querendo que o filho volte, né? E isso é impossível de acontecer. E tem gente que está com o livro cheio doidinho que eles metem o pé, né? Pois é. E assim, então diz que a gente tem esse medo, que a solidão ela revela algo como algo ruim de vivenciar, pois nunca parou de ouvir o silêncio. Que muitos de nós revela a beleza, a melodia que nos rodeia. Aí é outra coisa, né? A partir do sentir o presente e ouvir Deus na ambiência extrema e na consciência. Eu achei muito interessante que quando eu estava fazendo essas meditações, o orientador disse assim para mim, o que você fez hoje antes de vir para cá? Eu falei, caminhei na rua. Então vou descrever o caminho. Eu só vi a pista e as pessoas passando por mim. Aí, segundo a conclusão nossa, quer dizer, eu estava de cor presente, mas eu não estava aproveitando a natureza. Agora eu vou, escuto passarinho de tudo que é tipo, que ainda posso ouvir, graças a Deus. Né? Então, a gente vai criando outras saídas, porque vai chamando a gente, a atenção da gente. Mas como é que pode? Um lugar tão bom, né? Tão simpático, você só via asfalto e gente andando. Nem via, né? Também não via nada, né? Porque estava com a cabeça fora da casinha. E quando a gente está assim, se nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de conexão, nós estamos falando de vibração, de energia, com essa cabeça nós não vamos alcançar nada.
não é? O pedido nosso vai ficar bem aqui, ó. Aquelas orações que ele faz assim de qualquer maneira, o pedido fica aqui, não vai, porque nós não estamos elevando o nosso pensamento, né? Então, essa sintonia, esse estar presente, ele ajuda a gente até para que a gente peça socorro a alguém, procure tratamento também, não é? Para a gente entender que isso é um mal para nós precisamos reconhecer isso e buscar ajuda, do contrário. Aí diz também que, olha que bonitinho isso, que é na solidão que o anjo guardião sussurra em nossos ouvidos. Eu estou aqui com você. O que você tem a dizer? Deixe seu pensamento fluir e eu conseguirei entender você. Você não está só. Isso é muito importante. Porque quando a gente começa a sentir a presença da espiritualidade na nossa vida, nós nunca mais estamos sós. Né? Então, isso também é muito importante. Outra, a necessidade que a gente precisa conquistar, as conquistas que precisam tratar na vida de relação, na vida social, na vida material, ela talvez faz com que a gente meio que se afaste dessa coisa da autorrealização. Vem uma fadiga, né? A criatura fica louca para resolver as questões da vida material, mas ela acaba, depois de fazer tudo isso, que ela foi uma tremenda inútil. Para que eu gastei tudo isso? E agora, né? Por que eu fiz tudo isso? Para nada! Porque o objetivo, essas coisas elas andam para o passo, né? Se a gente cuida da matéria, nós tem um samba do Paulo que o Paulinho da Viola gravou por 50 anos dele, que se chama 50 anos, e que ele dizia assim: as coisas estão no mundo, mas eu preciso aprender. Você não está fora do mundo, você está no mundo. Então tem as sutilezas da arte, da delicadeza, da espiritualidade, mas tem a dureza das materialidades e as necessidades que a gente precisa, e que a matéria, inclusive, tem as suas delicadezas, não é? Então, a gente precisa estar, senão essa angústia. Isso aqui é de uma professora da UES, chamada Selma Trio. Então, ela fala isso, que logo depois de conquistar tudo, aí você descobre: cadê eu? Trabalhei tanto, fiz tanto, agora ninguém me vê, ninguém me visita, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E aí, porque a gente não preencheu os nossos passos de angústia, de dor, de fragilidade, com a nossa autobusca. Porque esse caminho é solitário. Nascer é solitário e morrer é solitário. Então, precisamos... Então, a gente precisa aprender isso para poder a gente seguir. Porque... E aí, tinha uma imagem aqui de uma senhora, que eu queria tanto que vocês vissem, mas uma senhora sentada numa mesa, numa sala, com um coquinho assim, né? E olhando do nada. Sozinha na casa, com conforto, mas tremendamente solitária. E aí, o Rio de Janeiro tem esse índice altíssimo de pessoas da nossa idade, da minha inclusive, né? E estou quase no 7%, gente. Então, é um mergulho no flash, é um susto. E aí as pessoas ficam assim, buscando afeto em tudo que acham. As pessoas enganam elas em tudo, né? Porque elas estão sofrendo muito. Tem muita gente precisando de um bom dia, de uns 5 minutinhos. Aí entra a solidariedade. Mas quando tem uma senhora na casa espírita, uma casa espírita fala, Sociedade São Sebastião, né? Eu conheço uma pessoa de lá que está aqui presente. Então, a Lúcia tem quantos anos? Ela é administradora de imóveis, orienta síndicos, trabalha no centro espírita. Uma senhora que ficou sem ninguém lá para ela cuidar dela, uma solidão terrível, ela montou na casa dela, que era do prédio. Tem que ver como ela é serelepe.
Porque ela não tem solidão. Outro dia eu estava dando uma bronca, que ela me dá carona de volta quando eu vou lá fazer tudo. Dando uma bronca lá no moço. Não, mas não pode ser assim, isso aqui. Sabe quantos anos tem? 45 filhos. Ensinando para o papai. Então, olha que exemplo bonito. E essas coisas a gente tem que ser útil sempre. Mas pode ser útil para receber o seu dinheiro, para trabalhar, né? É a construtividade, a gente precisa ser útil. A gente precisa ser útil. É lícito, o trabalho é lícito. E ele ajuda a gente. Então tem trabalho de tudo que é jeito, né? Tem hora que você, com a sua palavra, você pode ajudar, mas também você pode estraçalhar a pessoa, né? Mas então, Deus não faz nada trocadilho, não. A gente sabe que a pessoa tem que botar uma trava na língua, então não faz essas coisas, entendeu? Que escapa, às vezes, uma coisa horrível. Mas, e aí ele vai dizendo, aqui é uma parte da psicologia, dizendo assim: estudos mostram que a solidão crônica está associada. Eu não sei por que o meu celular está escuro. Mas se eu for abrir agora, vai dar. Aí eu estou assim nisso aqui. Diz que mostra que a solidão está associada ao risco aumentado de doenças cardíacas, hipertensão e declínio cognitivo. Então, é na interação, é na troca que a gente tem saúde. A gente precisa fazer exercício físico, etc. Mas a gente precisa de gente. Nós precisamos de gente. Quando a minha filha mais velha nasceu, que o pai viajava mais do que notícia ruim, então, eu ficava com a criança de 2 meses e era como se eu tivesse um adulto em casa. Não tive, parede, quero. Não, eu já tenho companhia. Porque aquilo era o amor, o objetivo, a responsabilidade, era tudo junto, né? Primeiro filho, a maluquice. Mas é isso também, né? Essa coisa da gente se movimentar, porque ali é o chamado que você teve. Então não tem hora de ficar pensando que, meu Deus, estou aqui sozinho. Não tinha nem tempo de pensar isso. Isso também é bom, a gente não pode viver assim automaticamente, que eu já vivi e é péssimo. Faz dos meus 40 anos eu vivia no piloto. Não era eu, entendeu? Era tudo e não dizia não para nada, porque era uma solitária inveterada. Então ficava tentando servir e agradar os outros para poder sair daquela dor terrível. De algum jeito saiu, né? Mas isso também não é saudável, né? Quando a gente não tem equilíbrio e vai sem se pôr limite. Então diz que essa sensação de essas doenças, etc., que é o caso, também podem levar a comportamentos de risco, como abuso de substância. Então, como que as pessoas que estão em situação de rua, a primeira coisa que acontece com elas é drogadição. Porque lá vai tapar o buraco. Vai fazer como? E como que a gente vai entender esses milhões de solitários que estão nos seus palacetes ou aqueles outros que estão nos seus, né, caídas ao relento? A dor é a mesma. Só a condição social não faz diferença, mas a dor é a mesma. Então tem muita gente que está, assim, tem posses e tudo paga para todo mundo, mas quem ela gostaria que estivesse ali não está. Isso é doloroso, né? Então, aí entra a questão da solidariedade, porque quem somos nós diante dos solitários? E quem são os outros diante da nossa solidão? Porque nós viemos para ter compromissos com os outros. Não é? Né? Quando a pessoa vem lá e diz assim, porque doeu aqui, doeu a cara, doeu lá, doeu não sei aonde, você já viu lá vem aquela chata de novo. Eu conto um tempo, né? Porque eu também gostaria que a pessoa fizesse isso, né? Você nossa posição uma roupa dessa, uma doentinha dessa? Já sou, né? Falta pouco. Então a gente tem que pensar nisso, porque e também vai fazer para receber, para trocar, entendeu? Vai fazer, né? E aquilo, né?
Então, coisas simples na vida, né? A pessoa chega, ela só tem o cachorrinho dela lá. Seu cãozinho melhorou, a pessoa fica toda feliz. É melhor perguntar pelo cão do que por ela. Porque ela prefere que se interesse pelo cão. Entende? Então, são jeitinhos que a gente tem de dar um florido no dia da pessoa, né? Muito bem. Aí tem aqui um outro conceito também que é interessante, falando da solidão, que é o seguinte: abandono, seja emocional ou físico, muitas vezes resulta em traumas que afetam a autoestima e a capacidade de confiar nos outros. Isso aqui é um conceito de ciência. A solidão, por sua vez, pode ser tanto uma experiência temporária, quando uma condição crônica levando ao isolamento social e a sentimentos de desespero. Então essa aqui é uma doença. E aí a gente pensa, por exemplo, tivemos um amigo lá no Sara Fraterno, que se acabou no período da pandemia, jovem, sabe? Incrível. E ele um dia, no estudo que eu estava fazendo, eu descobri que ele foi dar um depoimento, que um senhor tem um grupo lá que dá café no abrigo para pessoas em situação de rua. E tem uns outros que ficam lá abordando. Mas a abordagem é assim: bom dia, quer mais água? Aí, outro dia, como é que essa coisa? Porque eles têm maior medo de serem abordados e cortados para ir para algum lugar. Então, ele foi e descobriu que o cara era um marceneiro. Ah, você tinha profissão? Tinha. Aí ele falou assim: rapaz, eu acho que não precisa de você ter, esquece isso. Não posso. Não quero mais saber disso. Aí ele contou que a esposa e o sócio roubaram ele. E era no subúrbio dele, quando ele deu de cara com essa coisa, ele simplesmente saiu como estava da oficina, saiu andando pela Avenida Brasil e veio parar para cá. Já estava uns 5 anos aqui, destroçado e tal. E aí ele abordou mais uns 3, 4 meses. E aí ele disse: olha, tem uma senhorinha que tem umas cadeiras lá na casa dela, mas estão tão estressadas. Você não podia ajudar? Eu vou trazer as ferramentas, tudo aí, montaram uma tenda lá no aterro e começaram a organizar os móveis da senhorinha. Aí, e ele foi assim, arrumando um monte de serviço do carro, e aí remunerava ele. E ele: não, só para o almoço de hoje. Aí foram abordando, até ele sozinho. Ele não conseguiu convencer o cara a montar uma oficina. Ajudou na questão legal, na divisão dos bens, o cara voltou para a vida dele. Ele fez tudo mais. Então, a solidão desse homem, e como a solidariedade pode fazer essa pessoa voltar. E evidentemente, uma pessoa dessa transformada, ela vai ser solidária. Dificilmente, depois de passar por todo um processo desse, ela vai entender quando ela se deparar com alguém no sofrimento dele. Já passei por isso. Oh, minha coisa. A gente cansa de ver, não é? Então, isso é importante. Agora, outra questão que é muito importante também: a terapia não só oferece apoio emocional, mas também fornece ferramentas práticas para melhorar a qualidade de vida e estabelecer conexões significativas para combater a solidão. Então, o que é isso? Essas conexões é a pessoa começar a se auto-encontrar. A casa espírita tem um atendimento fraterno. Então, quando a gente começa a estar lá meio tremilicando e não vai lá e conversa, porque já começa o tratamento, não se dispensa nada. Todas as ajudas são bem-vindas e as pessoas são treinadas para isso. Elas não têm nenhuma solução mágica para oferecer. A casa espírita não oferece mágica para ninguém. Se não é para a gente se corresponsabilizar, então nem vem a casa espírita, porque nós somos responsáveis e quem vem também é um compromisso entre nós. Não é? Aqui não tem um pregador que
sabe tudo, que está dizendo regra, cantando regra de viver. Não tem. Aqui tem uma pessoa que está estudando, que passa por as mesmas coisas que todo mundo passa. Sente as mesmas coisas que todo mundo sente. Medo, solidão, raiva, vontade de fazer picadinho de gente quando aparece na frente. A gente sente essas coisas aí, meu. Mas aquilo tudo está num outro patamar, como diz meu pai. Está num outro patamar, né? A gente vai melhorando um pouco, né? Deus é grande, né? Pelo amor. E aí tem um texto lá do Emmanuel que diz assim: o que é preciso é entender a solidão. O que é preciso é que a alma vá e venha e ouça a notícia do tempo. E aqui é a doutrina espírita falando das nossas encarnações. Porque a gente vai e vem e a gente vai entender um pouco mais, né? Eu recebi uma notícia uma vez, eu estou muito egocêntrica, né? Que eu queria viver numa cidade grande porque eu tinha muita tendência a me isolar. Eu tinha muita tendência a me isolar, por isso eu vim para a validade. Então eu tenho que estar no meio do alvoroço, do fervo, né, para poder a vida ir me suscitando e nunca me deixar parada, né? Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Então, essa notícia é do passado, entende? Das histórias do passado. Diz que eu fui uma velhinha muito doida, que tive uma decepção amorosa. Aliás, eu sou especialista. Então me isolei numa aldeia e fazia chá para as pessoas não buscando chá, mas era bruxa. Então, perdi tudo isso, nem fazer o chá, mas eu sei, garota. Então é isso, para a gente entender um pouco esses assombros da nossa vida, muita coisa também pode estar no pretérito. Mas não, isso não é regra geral, porque se a gente falar isso, pode dizer assim, mas que senhora desinformada, né? As pessoas podem ter seus traumas da vida, ué. Pode. Construir aqui, ou receber aqui também, né? Então, é relativo isso. Mas a gente precisa escutar que a vida, nós estamos em permanente conexão com a espiritualidade. Mas não é só os anjinhos que vêm, porque se a gente não melhora muito a nossa sintonia, os nossos companheiros de solidão são os solitários também, que faleceram, que desencarnaram, que têm suas dores e que estão em conexão com a mesma dor que a gente tem. Nem é por maldade, mas é por afinidade. Afinal, quem desencarna e está por aqui ainda precisa dessa energia vital dos corpos encarnados. Então é lá mesmo, é lá com ela mesmo que eu vou, porque afinal ela está me dando chance e eu vou me alimentar daquilo que ela pensa e ainda tem energia vital para me oferecer, para continuar, né? Então olha que responsabilidade é nossa, de entender tudo isso e evitar algumas vezes, porque sempre a gente não consegue, né? Mas tem hora que a gente sabe direitinho, epa, estou sentindo esse negócio esquisito, sou eu não, né? Isso aqui, que eu morava em Valença, a Luísa tinha 3 meses, assim que eu cheguei lá, uma solidão terrível, saí de tudo, morava numa cidade gelada, morava numa cidade quente, uma cidade gelada, eu não tinha nem cobertor direito, tive que comprar tudo, ficar agasalho, não sei o que, eu fiquei arrasada quando eu fui morar lá, uma tristeza, eu não gosto de sombra, não gosto de chuva, não gosto de perdoe, não gosto de aqueles dias nublados, isso, e lá chovia granizo, nossa, tá um negócio diferente. Depois eu anotei, a gente aprende tudo, né? E aí eu lá fazendo uma sopinha para a Luísa com ela no braço, cheia de minhoca na cabeça. Estava aí me adaptando, aí não tinha ido para o Santo Espírito, que depois fui para o Allan Kardec. Aí eu escutei uma voz, já que você criança no chão? 2 vezes eu escutei a voz. Mandou eu jogar a criança no chão. Eu catei a criança embrulhada e junto dentro do berço. Eu fiquei lá fora de joelho. Por eu ter tido a consciência, pedir perdão. Foi um momento de solidão, um momento de influência, entende? E a gente tem que ser isso da gente é humano, gente. Não é não? Mas temos ela que é
meninas lá que você pensa, essa menina no mesmo. E foi muito isso, assim, né? Gente, se desculpa essa vergonha aqui, mas é o que temos. Muito bem. Outra coisa importante, né? Em momentos de solidão, evocando os sonhos e a felicidade, que tem isso. A gente pode elaborar coisas, planejar coisas, isso que é muito bom fazer, né? Então, a felicidade de tempos passados, aí a gente se queda silencioso e triste. Como o tempo era bom. Porque esse passado ele é bom para ele nos fortalecer. É bom, ter boas lembranças é bom. Né? Agora, ficar fustigando coisa para nos estressar, não dá não, né? Ou querer viver aquela vida que não dá mais para viver, né? Aí é fogo, né? Não é simples. Tem um livro que a gente está estudando, a Diversidade dos Carismas. O livro é sensacional. Nós estamos estudando na Dona Mediúnica. Nós estamos estudando, uma pagininha por cada dia. E é um negócio enorme, né? Que a gente já leu, mas. Não, é Regina. E aí a Regina era um médium incrível, que ninguém conhecia, que era louca, porque ela simplesmente via a encarnação dela passada e vivia todas aquelas telas apareciam para ela, se trancava, se via branca, rica, com grande amor, e a vida presente, nada disso, ao contrário. Então ela não se conformava, que história é essa? Que eu era aquela, não sou eu. Ela não se reconhecia. Então, além de se trancar na solidão, para poder viver aquilo, né? Um sofrimento enorme quando ela entrava na vida de relação na vida de sociedade. Entende? E aí, ela vai passando por muitas coisas, mas a trilha dela era uma trilha de solidão o tempo todo, das buscas. E aí a pessoa vai botando seus objetivos. Quando ela tem amparo, ela vai, entendeu? Ela vai, porque as adversidades estão aqui para todos nós. Isso é só para falar dessa ideia, né, que ela teve, né, ela é uma pessoa que viveu mesmo com o todo, ela teve uma mediunidade que enlouquecia ela e se ela não fosse tão persistente, ela teria se suicidado, né? Porque a coisa era muito complexa. Então, fala disso, dessa tristeza e tal, mas que é natural, mas se a gente ficar focado lá, aí não vai dar certo não, porque você pode ter uma lembrança do passado, ter esse contato e ficar bem com isso, então agora eu vou fazer diferente. Ou ela foi para um psicanalista, que era o presidente do centro espírita, o primeiro centro espírita que ela procurou, e o homem fez um tratamento nela de 2 anos, mas não usava nenhuma técnica da doutrina espírita e só da psicanálise. A última que ele tentou era fazer uma regressão de memória. Quando ele começou a fazer a regressão, o espírito apareceu para ela pela primeira vez, que ela nunca tinha visto outro estranho, entre aspas, disse, não faça, porque ele não vai saber fazer você voltar. Aí ela, eu estou aqui, eu vou segurar na sua mão e você não vai deixar. Aí você está atrapalhando, porque tem uma senhora aqui dizendo que você não sabe fazer e vai me atrapalhar. Viu? Então, a gente não tá dissociado, né? Quer dizer, por que ele separou tudo isso? Era medo. Ixi, eu tinha minha mãe que vocês então vamos lá. Então, fala também que a gente tem que deixar de estar em estado melancólico e buscar no entendimento das leis que regem todo o universo a motivação maior de nossa existência. Para que nós estamos aqui? Afinal, eu estou aqui só para ficar triste? Estou aqui para pagar? Não está. Está aqui para evoluir, está aqui para ser feliz. Essa história de estou pagando já foi. Entendeu? Isso é um pensamento reducionista. Porque nós estamos aqui exatamente para fazer frutificar, para plantar e colher, né? Para abraçar e recolher abraços, não é?
É para amar e ser amado, é para isso que a gente está aqui. Né? Então, tem uma parte que é nossa nisso. Né? Outra questão também que diz assim, que dentro da nossa alma, né, essa contemplação do eu é necessário para que a gente tenha esses momentos de refúgio seguro. Então, para ter o seu refúgio, o seu cantinho, a sua solidão segura, nós precisamos fazer, entender essas emoções, esses sentimentos que a gente tem. Quando a gente não dá conta disso, tem um sujeito chamado psicólogo, ele ajuda. E agora tem psicologia para todo preço, para todo gosto, tem as universidades, a gente tem que achar o caminho da cura, né? Porque de pensar, por exemplo, nos jovens que estão solitários dentro de suas casas, enfiados no computador, jogando, estudando, olhando, mas tem que ter um contato com a vida externa. Tem que se relacionar pela máquina, não vem abraço, não vem beijo, as boquinhas, não beijam a gente. Estou falando demais, né? Não, estou falando para ele. Estou falando demais? A boquinha não beija a gente. É claro que eu também tenho hábito de usar muito o celular, ou qualquer outro tipo de comunicação, mas veja, a gente precisa entender que a gente se iludiu, isso é um mundo de ilusão terrível, nós estamos nos perdendo, e a solidariedade aí, olha como a ciência é incrível, a tecnologia pode salvar uma pessoa hoje, você em tempo ao vivo, o garoto vê uma cena, denuncia rapidamente, tudo se resolve, é ótimo, as pessoas agora estão sendo vigiadas, já que não tem controle sobre si, os outros também controlam. Isso é útil, é muito útil. E para muitas outras coisas que a gente sabe. Mas, filho, tem que ter um momento seu com você, fora disso, da vida, do livro, da flor, do pássaro, do peixe, da água, do mar, do homem em situação de rua, né, do jogador, da artista, do cantor, da música, do som, da guitarra, do que for, mas precisamos ficar nessa interação, que a vida é tudo isso. Né? Então não tem retrocesso para o avanço, mas o avanço às vezes é retrocesso. Aí diz assim, os que estão destinados a servir na sementeira do bem, os que nutrem nestes momentos de silêncio interior para a busca, suporte necessário na recomposição das forças, mas não se deixam ficar no vale da contemplação, como nos recomenda o benfeitor espiritual Emmanuel. Então ele está dizendo aqui, que a gente, nesse momento de silêncio, a gente, quando busca suporte, a gente encontra o suporte. Você não está só. Nós temos nosso anjo guardião. Quando ele se aproxima, eu sei. Hoje eu não estou sabendo, mas na maior parte das vezes ele me abraça, entendeu? Me abraça. Eu sinto o abraço dele. Outra coisa, compreende-se a necessidade das conquistas externas que se torna uma forma de autorrealização. Sim, isso a gente já viu. Outra coisa, as várias ocupações, principalmente as virtuais, levando os homens à dependência emocional e psíquica, por não proporcionar a si mesmo o exercício do autoconhecimento. Porque é tudo muito rapidinho, né? Aí não tem a coisa da profundidade, né? Para tratar com profundidade, aí tem que ter outro tipo de maturidade, porque é muito clique, né? A gente é touch, né? A gente vai só virando. Aí, como foi dito aqui no texto, são aqueles prazeres rápidos que depois levam a solidão, a frustração. Porque como nós somos seres muito de sensação, né? Isso aqui é um negócio que busca muito a nossa sensação, né? Pô, você já viu, eu fico com ela na internet. Eu consigo esse milagre. Tem um jeitinho de fazer foto, não tem? Pois é. Então, as pessoas ficam muito bonitas,
mais infelizes, não é? É uma ilusão tremenda, né? Você vende isso. Esse é o chamado positivismo tóxico. Sorria, toma seu café, sorria, você está lá, fundo da vida, vontade de torcer o pescoço do chefe naquele dia, tem um monte de meta para cumprir, não sabe se você vai conseguir. Sorria, tome chá não sei o que você fica amarga, vai trocar, vai tomar lá para ver, você é seu aeroparito, então, é isso, gente. Outra coisa interessante, o homem, quando cresce emocionalmente, experimenta de imediato um desejo de ajudar com o enobrecimento que se fez ajudar. É aí. Né? O marceneiro, que depois, né, virou outro. Nós temos um familiar que era adicto, né, ele era heroína, coisa muito grave mesmo. Ele passou no concurso da Petrobras e estava preso por tráfico, mas ele não era. Ele se encheu, propôs o canto da mãe, comprou bastante para levar lá para a cidade, porque lá não tinha. Aí ele foi preso porque ele começou a usar até o táxi. O taxista levou ele direto para um lugar que ele não devia ir. No segundo lugar, ele ficou. Quando ele saiu, que foi provado que ele era realmente usuário e tal, a Petrobras chama ele passou no concurso e chegou lá, ela só matou um corpo lá no exame. Pagava lá. Aí ele chegou e pediu a médica o seguinte: você hoje me salva ou me mata? Se você não me aprovar, aí contou tudo. Eu me comprometo com você. Se você não me salvar, acabou minha vida. A mulher pegou a onda, vigiava ele 24 horas e ele saiu disso. É o melhor filho da minha tia, cuida dela agora com Alzheimer e mais, faz campanha no Brasil inteiro. Então, ele teve muita solidariedade, muita persistência, mas estava devolvendo, estava entregando para a sociedade isso. E eu me lembro os primeiros 6 meses mesmo que a família foi permitida aí. Aí eu comecei falando assim: eu sou batista. Aí todo mundo olhou assim: maluco, assim. Não, egoísta, marido sempre, E essas coisas todas levam a gente para todos esses lugares, né? Então vamos lá. Sobre a solidariedade, né? Que a solidariedade é um compromisso interior assumido livre e espontaneamente, mediante o qual, o compromisso, né, as pessoas se comprometem a ajudar reciprocamente na efetivação de esforços, todos por um e um por todos. Aliás, nós estamos num tempo que praticamos muita solidariedade. Os grupos, as reuniões, as associações, as pessoas estão muito fazendo isso. Ontem mesmo eu vi uma exposição na TV, lá no Teatro das Artes, sobre a produção de têxtil, produção de roupa, produção de arte pela comunidade. Coisas lindíssimas. Então, aquilo tudo ali chegou pela solidariedade. Respeito ao outro, devolução, tirar a pessoa de um caminho e levar para outro, toda uma mudança, um respeito pelas diferenças, né? E imagina o sofrimento dessas pessoas, discriminadas, entregues, né? Porque são pessoas, por exemplo, transexuais, costureiras, né? Essas pessoas, elas são odiadas o tempo inteiro, né? Que solidão que a pessoa dessa sente. Transformou tudo isso em potência, em arte, e devolve beleza para a sociedade. Então, quando a gente tiver esse olhar, a solidão vai acabar, né? Então, essa ideia, né, do bem geral, quer dizer, o espírito solidário, ele empreende o salutar dever de edificar-se mediante a construção do bem geral,
fomentando a distribuição equânime dos recursos, estimulado pelos resultados eficientes do progresso comum. É isso. Porque o livro A Gênese diz isso, que a sociedade ela evoluiu em tecnologia, ciência, história, mas ela precisa evoluir em justiça social. Está lá na Gênese. Em justiça social, solidariedade, fraternidade e caridade. Então, esse é o nosso atraso ainda. Esse é o nosso grande atraso. Por isso que a gente está do jeito que está, porque o egoísmo está. Né? Então, a solidariedade, ela é um dínamo, e que bem dirigida, ela é a líder da operosidade, da ação, da construção. Eu achei isso bem bonito. Impulsiona os avanços morais e intelectuais das comunidades que a estimulam. Olha a responsabilidade que temos. Cada ponto de luz desse como esse aqui, né, ele é esse grande ponto para estimular a solidariedade, a fraternidade, o amor. E quando a gente vem para aqui, a gente não se sente só. Né? Nós estamos sob o amparo da espiritualidade, dos amigos espirituais, sobre o amparo dos anjos de vocês todos, os nossos, todos fazendo conversinha aí. Você olha como é que né? E aí, a última coisa que eu achei muito boa, que é a seguinte: é dando que se recebe, que é um negócio de troca, né? Assim também, isso é frase do nosso mestre Francisco de Assis. Então a pergunta é dando que se recebe? E a resposta quer dizer que quando doamos, criamos condições para sermos ajudados. Abrimos a porta para que a espiritualidade possa nos oferecer a força que precisamos. Então, quando nós fazíamos atendimento a meninas grávidas lá em Petrópolis, da União Municipal Espírita de Petrópolis, a gente ensinava coisas, porque eles sabem mais de solidariedade do que todos nós. Então, por exemplo, a mãe que o filho já ficava de pé para tomar banho, passava a banheira para outra. Elas iam para o centro, tudo lavadinho, limpinho, e trocavam. Gente, que lição maior que essa? Quer dizer, a gente reclamando e as pessoas praticando uma coisa belíssima dessa. Uma menina de 10 anos grávida, filha da mãe que estava grávida. Eu falei, isso aí, a gente chama a polícia agora. Não, tem um chefe lá da... Não pode chamar, isso foi uma coisa, um conflito de nome que a gente ficou, entendeu? Porque é isso. Mas a grande lição é a lição da solidariedade. Eles dividem tudo, né? Agora já não tem, mas era muito assim. Ainda sobre o dar e receber, essa coisa de dar é questão de sintonia espiritual, de vibração, de frequência. E a pergunta é, Ana Teresa Camasmi, como o sol entrará na nossa casa se a janela está fechada? Tem que abrir para receber, mas pode abrir também para dar e receber, mesmo numa condição que a gente não esteja tão bem. Quando a gente dá, a gente fica tão bem, que aquilo já dá um refrigério na nossa alma, né? Isso é verdade. Gostei muito desse texto dela. Aí o Oscar Wilde diz o seguinte: sou a única pessoa no mundo que eu gostaria de conhecer a fundo. Gostei dessa. Pois é, porque só se conhecendo que a gente pode ter essa consciência. E quando a gente não está em condições de ter essa consciência, a gente tem que buscar socorro. E tem hospital, tem clínica especializada no SUS para essas questões emocionais muito fortes. A depressão está muito grande e né, é a grande dor do momento. A depressão é a grande dor do momento. Então, as pessoas precisam de solidariedade. Né? Há muitos grupos de acolhimento, né? De rodas de conversa, rodas para dança, grupos de orações. A pessoa fala, hoje eu preciso de orar. É mesmo possível. Então, se ela vai participar lá de orações, não sei, a pessoa está lá, mas ela me deu essa importância toda, mas vamos fazer parte do grupo. Entende? Tirar as pessoas para que elas continuem sendo úteis. Porque passar essa vida sem utilidade
não deve ser tão simples, né? Deve ser doloroso, porque o ócio ele é muito ruim, né? E a vida é construtividade, é movimento. O nosso corpo, o nosso coração, nossas células estão se movimentando o tempo todo e a gente vai parar, né? Então, que nosso querido mestre Francisco, a espiritualidade maior, Jesus, Dona Ivone, nossos anjos guardiães nos protejam todos os seus males, todos os seus propósitos. Muito obrigado pela paciência. Desculpe aí como que a intuição é. Intuição é proteção mesmo. Então, ficamos até a próxima. Que Jesus nos abençoe. Como sempre, ao final de cada palestra, nós sempre carregamos um pouquinho, cada um carrega a bagagem do que foi explicado. E eu não tenho certeza que foi um recado para cada um de nós, porque realmente estamos nos afastando uns dos outros. A nossa vida é uma vida que fica na nossa tela, mas não é vivenciada. O abraço, o eu te amo, eu gosto de você, uma pergunta, um bom dia, não é banalidade, é questão de amor ao próximo. Nós não somos seres solitários, nós nos fazemos tornar-nos solitários. Meus irmãos, o Pai ama cada um de nós e não desiste de nenhum de nós com essa espiritualidade presente. Por que nós nos acovardamos? Por que nós nos deixamos conduzir pelas sensações? Eu acho que a intuição, aquilo que aprendemos aqui nesse hospital, que é um hospital de todos nós, nos prepara para lá fora, botarmos em prática tudo que aprendemos. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que nunca estamos sozinhos e não nos permitamos estarmos sozinhos. Momentos breves de felicidade é muito fácil conseguir, mas quando acordamos no dia seguinte, somos nós face a face. Não temos que ter vergonha nem medo de olhar para nós mesmos. Nós somos seres criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Nós não temos noção do que é semelhança de Deus, mas estamos caminhando. E como foi dito aqui, avançar é bom, mas esse avanço também pode regredir, como está fazendo a nossa regressão, ficarmos olhando o celular, uma televisão, qualquer coisa e não olharmos o outro e fazermos assim, estou aqui. É bom ter amigos, é muito bom ter amigos, meus irmãos, fiquem em paz. Só uma adendo. Natasha vai falar para a gente, se possível ela vai até cantar, né? Se ela quiser. Obrigada, Angela, pelo convite de reflexão. Eu gostei bastante. Obrigada a você pela paciência. Queridos irmãos e amigos, agradeço a casa pela oportunidade de estar divulgando, tá? Mas assim, no próximo dia 7 de dezembro, o próximo que está bem pertinho mesmo, né? Está caminhando aí para metade já de novembro, mas no dia 7 de dezembro, às 16 horas, lá no auditório do SEEG, que fica na Rua dos Inválidos, 182, no centro da cidade, eu estarei realizando uma apresentação musical. É um show musical que será em prol da Escola Espírita Joana de Ângeles. Essa escola, ela era a escola que tinha como âncora, né, a presidente, né, que fazia tudo ali acontecer, pulsar, que era a Dona Terezinha, né? Ela desencarnou, agora ela nos impulsiona lá do alto, né, nos ajuda, nos coloca, nos impele a estarmos ali naquela jornada. Então nós resolvemos, por razões de que a instituição precisa, da quantidade realmente financeira que a instituição está necessitando neste
conseguimos um espaço muito grande e nem datas muito disponíveis para realizar essa apresentação. Então, ela foi dividida em 2 momentos. O primeiro momento foi na terça-feira última, em que eu e o jornalista André Figueiredo estivemos lá realizando uma apresentação, fiz a apresentação musical, ele fez a palestra, que foi em prol da escola. Mas a gente ainda precisa de mais ajuda de vocês. Então, o André Figueiredo, em conversa com a gente, né, com a equipe, ele sugeriu que fosse feito um show musical, por que não? Então, esse show ele vai acontecer no dia 7 de dezembro. No show, além da minha apresentação musical, nós teremos a cantina, a venda dos livros também para ajudar a instituição e teremos também a participação de alguns amigos meus que são músicos, então eles também estarão conosco nesta oportunidade. Então, desde já, o convite está feito, tá? Quem precisar, quiser maiores informações, tem na minha rede social, eu tenho colocado lá. Se quiser deixar o WhatsApp comigo, também me responsabilizo, né, Solange, de estar sendo também um canal, uma ponte, para que todos possam estar presentes, tá bom? Mas a Natasha, lá no centro da cidade, vai ser muito perigoso, não, fiquem tranquilos, vai ser cedo a apresentação, tá? Então a gente tem um suporte ali muito legal, né? Fizemos a noite super certo, né? Agora à tarde vamos ser melhor ainda. E qualquer coisa que precisar de dúvida, pode procurar por mim e por toda a equipe que está organizando o evento. Se você não puder estar presente no show e puder colaborar assim mesmo, a gente agradece, tá bom, pessoal? Então é isso, você faz o Qual é a hora? Oi? Qual é a hora? 16 horas, tá? O espaço Sérgio vai abrir a partir das 14, então vai receber para cantina, para lanche, para, enfim, conversa, né? Porque lá o acesso do palco, o acesso da cantina é mesmo praticamente o mesmo espaço, então se vocês quiserem também o ensaio aberto, né, da banda, vocês também estão super convidados, que a gente chama isso de música de conceito didático. Então, Onde é a escola? a escola fica em Japeri, tá? Na minha rede social eu coloquei até o site da escola, para quem quiser conhecer. Então, a partir do ano que vem, né, 2025, ela vai ter até o 8º ano. A ideia é que tem o ensino médio, porque eles têm preparatório para o vestibular. E eu me atrevi a conversar brevemente com o César Said, que eu acredito muito que não de virar uma universidade também, né, futuramente falando. Ele ficou muito emocionado quando eu falei isso, porque assim, foi uma forte intuição, né? Então a obra ela está crescendo sim, e a gente está tendo assim, pessoas muito boas, né, que estão se aproximando da gente, e assim, eu só sou uma formiguinha, mas eu tô lá, tá? Para cantar, para fazer o show, para que a gente possa de alguma sorte estar Não, na Terezinha. Na verdade, a escola ela funciona ali como suporte para Japeri. Japeri é Baixada Fluminense, a escola em si fica em Japeri, mas fica numa área muito carente. E a escola é credenciada e revisada pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Por quê? Porque quando a parte política, né, que cuida dessa parte educacional também, não consegue dar conta, que é o que acontece com a Secretaria Educacional da região, ela não consegue dar conta, ela pode sim se utilizar de alguma instituição que consiga atender a essa demanda também. Então, a escola espírita, ela é uma escola que ela funciona obedecendo todas as leis, todo o regimento educacional, a BNCC, tudo direitinho, mas ela vive, ela precisa se sustentar também através da doação, né, que ela é necessária. Aí a gente parte de um princípio que é nosso, né? É um papel do Estado fazer, né? É um papel do município contemplar, é um papel do governo. Mas, meus amigos, somos espíritos eternos. Precisamos nos desprovir um pouco dessas muletas. Então, se o governo e o Estado não tem condição de fazer ou não quer fazer, façamos nós. É a solidariedade. É a solidariedade. Tá bom? Então, esse é o nosso convite, tá bom? Dia 7 de dezembro,